Eu queria só que você cantasse um hino comigo. Sou eu chorão, viu? Mas a gente tem que dar honra a quem tem honra. O nosso Deus, Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele é digno de todo louvor e exaltação. Glória a Deus. Quando o pastor me convidou na quinta-feira passada, imediatamente eu falei sim pra ele. Mas quando eu cheguei em casa, foi. Mas porque dele e por ele são todas as coisas. Nós somos criados para isso. Nós somos criados para adorar a Ele. E o meu Pai me enviou. Você pode cantar assim, ó. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Olha o teu tom, diga assim: não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de ele desfaz tua presença. Só a igreja. Santo Espírito, és vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu gostaria só de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Uma das grandes alegrias que eu tenho na minha vida é ministrar nesse lugar. Para mim, quando eu estou aqui, não existem mais problemas. Só existe Jesus. Só existe Ele. E o Senhor tem me ensinado a adorar. O Senhor tem me construído, e é isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Quando nós estamos em constante construção, nós somos construídos, nós somos forjados. Aleluia. Gostaria de agradecer pela vida do Leonan. Leonan, ele veio hoje, a esposa dele está internada e ele nem almoçou. Eu pedi um sanduíche para que ele pudesse comer. E a gente chegou hoje aqui na base de 6h50. E eu te amo, Leonan. E eu sei que tá gravando e vai chegar na Karen. Gostaria de falar também que eu te amo, Karen. Falar pra minha esposa que se não fosse você eu não estaria aqui, você sabe disso. Você foi a minha base de sustentação, você tem sido isso pra mim. E eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Gênesis. Mais precisamente em Gênesis 6.
tua vitória vai chegar. Gênesis 6 fala de dilúvio, mas também fala sobre escolhidos. E é isso que Gênesis 6 fala sobre Noé. Noé foi escolhido. O Senhor, ele havia se arrependido de ter feito a humanidade, e os olhos dele estavam sobre a terra, e ele se lembrou de Noé. E Gênesis 6 diz assim: faze para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos na arca, por dentro e por fora, e desta maneira farás. E a palavra diz: e desta maneira farás. Você pode tomar o seu assento, amém? Eu gostaria de trazer para você nessa noite uma reflexão. Quem já passou aqui por situações que são situações difíceis, adversas? Pode levantar a sua mão. E você sabia que durante essas situações o Senhor, Ele tem a finalidade de te fazer mais forte? Você vai sair dessa situação mais forte do que você entrou. E eu gostaria que você refletisse comigo aqui. A palavra diz que o Senhor ordenou que Noé, ele construísse uma arca. E o Senhor foi dizendo a ele como ele deveria fazer essa construção. Primeiro ele foi escolhido pelo Senhor. E depois o Senhor determinou a ele: faze uma arca de madeira. E eu gostaria de fazer aqui uma reflexão, que você pensasse na arca como se fosse a sua própria vida. Essa arca, se você fizer uma leitura cuidadosa, você vai perceber que ela não tinha remos. Ela não tinha. Então ela era guiada segundo a vontade do Senhor. E as águas de um dilúvio são águas turbulentas. E quantas vezes você passa por momentos turbulentos na sua vida? Por dificuldades. Mas essa palavra que diz que a vontade do Senhor, ela é perfeita e ela é agradável. Que entrega a tua vida ao Senhor e o melhor Ele fará. E o que Noé fez? Ele entregou a vida dele ao Senhor. Ele entregou anos e anos na construção daquela arca, porque ele sabia que um dia o dilúvio iria chegar. Mas se ele fizesse como o Senhor havia ordenado, no final desse dilúvio ele iria encontrar terra seca. E quando nós falamos que essa arca, ela pode representar a nossa vida, a primeira coisa que o Senhor ordenou a Noé foi o seguinte: ele foi dando os passos como deveria acontecer essa construção. E aqui ele disse assim: faça uma arca de madeira de gofé. Por que você acredita que o Senhor ordenou que Noé fizesse uma arca e fosse com determinada madeira? Ele sabia que as águas de um dilúvio eram águas fortes, águas turbulentas, e que aquela determinada madeira, ela iria suportar diante daquele dilúvio. Então, o que Noé fez? Ele fez segundo a vontade
do Senhor. Ele construiu aquela arca com madeira de ofé. E se você for lendo do capítulo 6 até o capítulo de número 9, Noé ele começa a construir aquela arca. E eles passam ali semanas, dias dentro daquele lugar. E aquela arca suportou aquelas águas turbulentas, porque Noé, ele foi obediente, ele fez assim como o Senhor havia mandado. Agora vamos pensar nessa arca como o que acontece no nosso dia a dia. Quando a palavra do Senhor, ela diz sobre a palavra. A madeira deu toda a sustentação para que aquele barco não afundasse, para que aquela arca não viesse a afundar. E a palavra do Senhor em Mateus 22, 29, ela também diz do que nós temos que nos fundamentar para manter a nossa estrutura. Nos momentos turbulentos, nos momentos de dificuldade, nos dilúvios, nos desertos da vida, nos poços da vida, todos os escolhidos passaram por dificuldades. Foi o que aconteceu com José. E a palavra diz em Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então olha o que acontece. Assim como a madeira de gofé sustentou a arca no meio daquele dilúvio, a leitura da palavra do Senhor, é o que diz aqui, ela vai te sustentar em meio às dificuldades. Porque aqui diz que nós erramos pela falta do examinar as Escrituras. E às vezes no momento de dificuldade, ao invés de ler a palavra do Senhor, você abre o seu coração para quem você não deve abrir. E aí ele semeia no teu coração algo que não provém do Senhor. E aí a sua estrutura, ela começa a ser abalada. Porque você não fez como a Bíblia ordenou, como Jesus ordenou. Errais por não examinar as Escrituras. Nós nos apegamos muitas vezes em situações. Olhamos para a dificuldade e perguntamos: o que vai ser de mim, Senhor? O que será de mim, Senhor? E o Senhor lá do céu, Ele olha para ti e diz: seja obediente, continue sendo obediente, o dilúvio vai passar, eu vou te sustentar no meio da dificuldade, eu vou te sustentar no meio ao deserto. Não foi o que aconteceu com o povo de Israel? Naquele momento de dificuldade, caiu o que do céu? O maná do Senhor. E eu trago essa reflexão a ti. Eu te falo isso porque eu tenho aprendido a viver isso. Há num momento difícil, olhar para o Senhor e ler a palavra que diz sobre esse poder, e saber que Ele continua sendo Deus, que Ele continua fazendo milagres, e você está aqui no culto de milagres. Então, a partir de amanhã, ou quando você chegar na sua casa, faça uma mudança de atitude. Comece a construir um cristão diferente. Faça os passos assim como o Senhor ordenou a Noé. Construa a arca desta forma. Faça a leitura da palavra. Examine as Escrituras. Então o que acontece?
A mesma palavra, quando nós examinamos, que diz: no mundo teremos aflição, é a palavra que diz que Jesus Cristo, Ele venceu o mundo e nós somos mais do que vencedores. Amém, Jesus. É a mesma palavra que diz: se credes em mim, em meu nome, obras maiores você verá. Que o milagre vai acontecer. Mas tudo na vida há algo chamado processo. Noé, ele teve que escolher ir atrás da madeira que o Senhor ordenou. A arca, ela não foi construída como um passe de mágica. Então, após a escolha da madeira, Noé, ele teve que escolher as ferramentas, como ele iria construir. E a palavra do Senhor, nós podemos trazer aqui como sinônimo de ferramenta a oração. A oração nos aproxima do Pai. Ser obediente nos aproxima do nosso Pai. E essa palavra que diz que nós erramos por não examinar a Escritura, ela também nos ensina a orar. E diz assim, Mateus 6, 9 ao 13: vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É essa palavra que diz, e o que me chama a atenção é: seja feita a tua vontade. Você já imaginou se Noé estivesse construindo aquela arca segundo a vontade dele? Se ele tivesse desobedecido ao Senhor? Quando o Senhor disse que você vai separar um casal de cada espécie de animal, quando o Senhor disse como ele faria a divisão daquela arca, quando o Senhor disse como e qual madeira ele deveria escolher, e Noé, ele fez como a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela prevaleceu. Ela foi feita. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele nos dá, assim como Ele deu a Noé. Assim como Noé encontrou a terra seca, assim como Josué, assim como Caleb encontraram a terra prometida por serem obedientes ao Senhor. Isso vai acontecer sobre a sua vida. Isso vai acontecer sobre a sua casa. Começa a tirar o eu e começa a falar o ele. Ele pode. Eu posso, porque Ele me fortalece. Eu posso, porque a vontade dEle é perfeita e agradável sobre a minha vida. Amém. Você já reparou que uma construção, ela leva muito tempo? Você vai construir a sua casa, leva tempo. Noé foi construir uma arca, levou tempo. E olha o que acontece. Noé, ele ouviu a voz do Senhor durante esse processo de construção. Certeza é que durante o processo Noé, ele foi zombado.
Ele foi chamado de louco. Como? Como vai chover? Mas ele fez como o Senhor. Ele foi obediente. Ele não ouviu as más palavras dos zombadores. Ele sabia em quem ele deveria crer. E é assim que eu e você temos que proceder. Quando a gente está em construção, muitas vezes se aproxima alguém, as más amizades que te tentam afastar do caminho do Senhor, que te tentam fazer desistir, as palavras contrárias. Se você tem alguém assim na sua vida, eu te convido a fazer como Noé. Ouça a voz de Deus. Não escute quem zomba de você. E olha o que acontece. Se você analisar a história de Noé, se resumiu em crer, adorar e ser obediente. Se você voltar em Gênesis 6, 14, 16, lá vai falar: e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Você tem feito como o Senhor tem te ordenado? Você tem seguido a ordem do Senhor? Eu te confesso que quando eu comecei a estudar essa palavra, eu tive vontade de desistir. E aí eu li, e ali estava escrito: e Noé fez como ordenou o Senhor. E quando você retrocede, quando você dá um passo atrás, você faz assim como ordenou o Senhor. E eu pensei: Senhor, faz da minha vida a tua vontade. Eu quero ser obediente a ti. Eu quero te obedecer. E olha o que acontece. Foi feita uma aliança entre Deus e Noé. É o significado do arco-íris que está lá em Gênesis 9:16. E observa que a descendência humana, a raça humana, ela foi salva. Eu e você, nós estamos aqui porque o homem, ele foi obediente. E a obediência de Noé, consequentemente, salvou os filhos, salvou a esposa, as noras. E a sua obediência, o que ela é capaz de fazer? Pensa na sua casa. Se tem alguém que não está aqui nesse lugar, se tem alguém que ainda não aceitou o Senhor como Salvador, ou saiu dos caminhos do Senhor, há uma aliança entre você e o Senhor. E essa aliança, ela não foi quebrada. E assim como aconteceu com Noé, vai se cumprir as promessas do Senhor na sua vida. Amém. Vai acontecer na sua vida. E olha o que ocorre. Estou lendo um livro e o nome dele é Kryptonita. Muitas pessoas do Ministério de Louvor estão lendo esse livro. E em um dos capítulos esse livro fala sobre o adúltero espiritual. E ele começa a explicar o que é um adúltero espiritual. E ele começa dizendo assim: que um homem se casou com uma mulher, que ao primeiro momento a mulher
ela era perfeita. Não havia crise conjugal. Eles tinham um bom relacionamento. Até que um certo dia ele chegou em casa à noite e a sua mulher estava se aprontando para sair. E ele perguntou para ela se ele havia esquecido alguma data importante. E ela disse a ele: não, você não esqueceu, eu vou sair. E ele disse: então eu vou me arrumar. Ela disse: não, você vai ficar. Eu vou me encontrar com o meu ex-namorado e eu só volto amanhã. E ele disse: mas você não pode fazer isso. Nós somos casados, nós temos uma aliança. E ela disse a ele: não, você me tem o tempo quase todo. 90% do meu tempo é seu. Eu posso continuar saindo e conhecendo outras pessoas ou me envolvendo com as pessoas do passado. E ali o autor, ele começa a dizer o que é esse adúltero espiritual. A alusão que ele faz, ele diz assim: imagine você. Você é a mulher. E Jesus Cristo chega e bate a porta do teu coração. E você diz: agora não, Senhor, eu não posso fazer. E você diz a Ele: Senhor, hoje eu vou em tal lugar, porque não tem nada a ver. Eu sou 90% seu, mas 10% meu será de outro Senhor. E ali ele diz o que é esse adultério espiritual. É quando você conhece o Senhor, é quando você sabe que Ele é Deus, é quando você fez uma aliança com Ele, é quando você disse a Ele que você seria obediente. Mas aí alguém te chamou, alguém te convidou para ir a algum lugar que não agradava o coração do Senhor. E você pensou: 90% do meu tempo é dele. Eu sou 90% fiel a Ele. Quando nós somos 90% fiéis e 10% infiéis, nós continuamos sendo adúlteros espirituais. E você pode imaginar o que isso tem a ver com a história de Noé. Tem a ver com obediência. Ser obediente. Quando o convite chegar, você vai dizer: não, eu sou 100% do Senhor. Eu sou 100% dele. Eu sou filho dele. Ele me amou. O pastor líder do Cameron, quando ele faz uma ministração, ele diz: o amor me amou. E nós, assim como aquele homem não aceitou essa mulher, nosso Deus, Ele é ciumento. Ele exige de mim e de você fidelidade. Que você seja e que eu seja fiel a Ele. Porque Ele entregou o Filho dele por um preço de sangue.
Essa é a nova aliança do Senhor. E quando houve essa nova aliança e o Senhor disse: Pai, está consumado, o véu ele se rasgou e nós temos livre acesso ao nosso Pai. E se durante essa semana, durante esse mês ou esse ano, você de certa forma desobedeceu ao Senhor, eu te convido para que você possa retornar ao caminho da obediência. Que você comece a refletir o que tem te tirado da presença do Senhor. Às vezes são os problemas. Às vezes os problemas são capazes de nos tirar da presença do Senhor. Mas o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer problema. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa